Pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam tranquilos. Bom, nós vamos agora dar prosseguimento ao nosso conteúdo de história. Então, convido você a abrir o seu livro na página 253 para que nós possamos agora continuar estudando sobre o assunto, que tem por título aí, ó, o controle das minas. Bom, nós vimos aí que no século XVII, lá nos meados do século XVII, no finalzinho, foram encontradas na região de Minas Gerais ouro, né? Os bandeirantes encontraram ouro no interior do Brasil. E aí, pessoal, isso mudou a, 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 a colônia, mudou a dinâmica da colônia. Isso fez com que agora tudo se voltasse para o ouro. Até mesmo a transferência, né, da capital que antes era Salvador foi para o Rio de Janeiro, justamente para fiscalizar melhor este ouro. Vimos também a questão da mão de obra escrava africana, que foi muito importante durante esse processo, né? Instrumentos também africanos que foram utilizados, com a bateia, para separar o ouro do cascalho, enfim. E agora nós vamos falar sobre como a coroa portuguesa controlava as minas de ouro aqui na América. Bom, nós vamos identificar, pessoal, na página 253, que eles cobravam impostos, tá? E esses impostos eram feitos para impedir que as pessoas não pagassem a coroa devidamente aquilo que ela achava que deveria pagar, né? Evitar o chamado contrabando, ou seja, né, as pessoas não pagarem ao governo aquilo que deveriam pagar. Então, nós vamos ver aí, ó, alguns impostos que foram utilizados nesse período. Nós temos o quinto. O quinto é um imposto que representava um valor de 20% de todo o ouro que era arrecadado na colônia. Então, 20% do ouro tinha que ir para a mão do rei, para a coroa portuguesa. 20% do ouro. Isso é o quinto, um quinto. Depois nós teremos também as entradas. As entradas, né, serão um imposto que vai ser referente à entrada e à saída de pessoas, né, de animais da região de Minas Gerais. Então, toda pessoa que entrava, saía, tinha que pagar um imposto para a coroa. Além disso, pessoal, também nós vamos ter a captação. A captação também vai ser um valor, né, que deveria ser pago pelos senhores de escravos por cada escravo que tinha trabalhando nas minas. Então, o senhor, né, que queria ter, enfim, que os escravos recolhessem ouro para ele, teria que pagar por cada escravo. E outro imposto também que existia nesse período era a derrama. A derrama consistia no confisco dos bens pessoais, né, das pessoas, né, confisco dos bens. E caso alguém não pagasse os impostos, né, caso alguém estivesse devendo ao governo, essa pessoa perderia todos os seus bens. O governo passava na casa e ia pegando tudo. Então nós vimos aí, né, que já existiam nesse período aí impostos. Na atualidade nós também temos alguns impostos, né? A mãe de vocês paga a conta de luz, paga a conta de água, telefone, enfim, diversos impostos. E neste período já existia essa cobrança do governo em cima nesse caso aí, dessa produção de ouro. Bom, pessoal, nós vamos identificar aí também que a grande quantidade de impostos, né, de ameaças, como é o caso da derrama feita pela coroa portuguesa, né, o autoritarismo, vai fazer com que boa parte da população esteja indignada, revoltada com a coroa portuguesa. No caso de Minas Gerais, nós vamos ter um movimento que vai acontecer em 1789, conhecido como Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi quando uma parte da população de Minas Gerais, que era aquela parte da elite, o que é elite, tio? Esse termo que é utilizado. Elite, naturalmente, nos termos históricos, né, está se referindo ao grupo social mais privilegiado da sociedade, aqueles que têm muito dinheiro, né, que têm muita participação política, enfim. Essas pessoas, que eram pessoas, né, da elite, se começam a se revoltar por causa desse autoritarismo de Portugal e vão lutar pela independência de Minas Gerais, fazer com que Minas Gerais fosse um país livre de Portugal. E entre essas pessoas que participaram desse movimento, nós teremos, né, fazendeiros, militares, padres, comerciantes. Porém, uma pessoa deste meio aí delatou os planos para as autoridades
né? E aí começou uma revolta em Minas Gerais, mas a coroa ela vai conseguir prender todas essas pessoas que estavam revoltadas, né, com a coroa portuguesa e vai conseguir acabar com o movimento. Uma das figuras muito importantes da Inconfidência Mineira é Tiradentes. Pois é, Tiradentes que era considerado um dos líderes desse movimento. Outro movimento também muito importante será a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana também vai ser um movimento de insatisfação com o domínio português, né, que acontecia lá na região da Bahia. A Conjuração Baiana ela vai reunir, diferentemente da Inconfidência Mineira, pessoas, não apenas pessoas da elite, mas pessoas também populares, pessoas humildes e até alguns escravos. Um dos líderes desse movimento vai ser o médico Cipriano Barata. Ele vai ser uma figura muito importante durante esse período. O que esses revoltosos da Bahia vão pedir? Eles vão pedir que incluam direitos, né, de salários mais justos, eles vão querer a libertação dos escravos, queriam também uma ideia de uma república na Bahia, mas o movimento ele vai ser abafado pela coroa portuguesa e infelizmente não vão conseguir ir para a frente. Ok? Então nós temos esses dois movimentos. É interessante falar que também no Brasil será desenvolvido, por causa da questão da vida, da mineração, dessa riqueza que vai ser gerada pelo ouro, o desenvolvimento do movimento artístico chamado Barroco Mineiro. O Barroco já era um movimento que havia, né, se manifestado na Europa no século XVI, porém no Brasil ele foi desenvolvendo com características próprias, né, com características nossas. E aí nós vamos ter o uso forte, né, de uma conotação, de uma ideia muito voltada para a questão religiosa, né, com representação de anjos e santos, né, e eles vão ter feições afro-brasileiras, né, nas suas esculturas. Então você vai ter aí, ó, o Barroco Mineiro como um movimento genuinamente brasileiro. Bom, esse movimento ele vai surgir, ele vai começar a ter força, porque muitas pessoas começaram a enriquecer nesse período e faziam doações às irmandades religiosas que existiam naquela época. Nessa época, as irmandades elas eram associações de fiéis católicos que promoviam encontro, né, em diferentes grupos sociais por meio de eventos. E com os dinheiros e doações, né, contratavam artistas para decorar os espaços religiosos. Um dos artistas mais conhecidos desse movimento é Aleijadinho. Aleijadinho é um dos artistas mais conhecidos desse processo aí, que forneceu muita ajuda para o Barroco Mineiro. E hoje, pessoal, nós temos nessa região, né, de Minas Gerais muitas heranças desse período colonial do ouro. Então, muitas igrejas, muitas casas do período colonial que estão lá em Minas Gerais, lá na cidade de Ouro Preto e outras cidades, são tombadas como patrimônio cultural brasileiro. O que significa isso, professor? Significa que elas possuem uma importância não apenas para Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro. E por isso que precisam, né, serem respeitados, esses patrimônios precisam ser vigiados pelo governo e pela população, para que eles se perpetuem e continuem para sempre marcando a história do nosso país. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Não deixem de ler o livro. Um grande abraço, um beijo, até a próxima!